Estamos de volta hoje para falar sobre o tema de Pantera Negra, que eu estava recentemente assistindo com a minha avó. Quando eu comecei a assistir o filme do Pantera Negra, eu comecei a relembrar um pouco da minha infância, que o filme começa falando sobre histórias de infância e tudo mais, tipo, das histórias dos ancestrais. Inclusive, eu tenho um vídeo que fala muito sobre isso, que é o vídeo sobre o livro da autobiografia da Oprah Winfrey. E um dos tópicos que ela fala é sobre os ancestrais, sobre você valorizar seus ancestrais mesmo que você não conheça eles, porque pessoas lutaram para que você pudesse fazer as coisas que você pode. Por exemplo, o fato de você poder morar onde você mora, o fato de você poder fazer o que você faz. Pessoas lutaram para que isso pudesse acontecer. Seus pais, seus avós, outros parentes, todos eles. Então, você pode dar uma olhada nisso. O ponto é que é um filme que fala muito sobre ancestralidade, o que faz muito sentido, porque fala muito, porque é um filme que traz bastante da cultura africana e sobre todas as coisas relacionadas a isso, que é muito legal, a valorização dessa cultura. E é legal que recentemente está começando a ter alguns filmes, e acho interessante que explore cada vez mais, porque é um país que tem bastante cultura para trazer. Então fica legal, inclusive, se vocês quiserem, eu posso pesquisar e trazer algumas coisas relacionadas a isso, mas vamos focar um pouco sobre o filme do Pantera Negra e o Pantera Negra em si. O Pantera Negra pra mim sempre foi um personagem muito interessante, porque ele apareceu no desenho dos Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, e ele apareceu muito como Batman pra mim, porque basicamente o cara derrotou todos os Vingadores, porque ele é um estrategista. Inclusive temos um vídeo sobre a arte da guerra aqui. O ponto é, ele é um estrategista, e nos quadrinhos ele é tipo formado em física, o que é muito foda. Então, tipo, além de rei, ou seja, conhecimento político, ele tem um conhecimento estratégico muito bom, me fez refletir bastante sobre intuição, que vai vir um vídeo sobre isso eventualmente. E aí eu fiquei pensando durante o filme sobre a questão do plano astral. Como já é anunciado no próprio filme e também é um pouco da cultura mesmo, basicamente o xamanismo, que tem muito disso de planos astrais e rituais para você atingir outros estados de consciência, onde você pode ter perspectivas melhores sobre a vida ou refletir coisas interiores sobre você mesmo. Inclusive Freud falava muito disso sobre as próprias questões dos sonhos. Você pode notar que o T'Challa, quando ele entra no plano astral pela primeira vez, ele reencontra com todos os ancestrais dele e o seu pai, que o guia, dá vários conselhos. E o mais interessante de tudo, além de ele ver todas as Panteras Negras, ele vê o Wakanda, o que é muito engraçado. O plano astral do filme do Pantera Negra parece remeter muito a questão de casa. Porque, por exemplo, se a gente pegar o Killmonger, quando ele entra no plano astral, o Wakanda tá do lado de fora. A casa dele é o antigo apartamento onde o pai dele faleceu. Então, basicamente, é como se o Wakanda estivesse ali, mas muito distante. E a casa que ele, por mais que ele nasceu em Wakanda, a casa de verdade dele, no fim, era o próprio apartamento onde o pai dele morreu. E o fato de que ele começa como uma criança mostra que ele nunca superou a morte do pai dele, e que quando o T'Challa entra no plano astral, ele entra como um adulto. Inclusive, se a gente pegar a terceira, a Shuri, ela também entra como adulta no plano astral. E é interessante a divergência de cada um dos três. O interessante de cada um deles é que, por exemplo, Shuri viu o Killmonger. Você pode levar por várias coisas para entender por que disso. Primeiro, ela não passou pelo ritual de iniciação dos outros panteras. Segundo, a flor foi feita sinteticamente. E terceiro ponto, não teve o mesmo ritual que foi feito com os outros panteras, inclusive com o Killmonger. Fora o quarto, que eram as próprias motivações de vingança dela, que eram muito semelhantes com a do Killmonger. O problema, o que diverge ela dos dois, tanto do T'Challa e do Killmonger, é que no fim ela era muito racional, por dizer, cientificamente. E se a gente parar pra pensar, ela até daria uma explicação do como a gente daria uma explicação do plano astral. Porque muitos ritos rituais, inclusive o xamanismo, envolvem o uso de substâncias psicoativas que alteram a noção da realidade. Então ela é muito racional nesse quesito. Então por isso, ela é diferente do T'Challa. Ela não é simplesmente só com ideais muito fortes e pula pra ação, mas raciocínio. E já que estamos falando de Pantera Negra, eu bolei um pequeno treino, tipo assim, na verdade um raciocínio de treino de como Pantera Negra faria, mesmo que se ele não tivesse superpoderes, mas porque tem bastante coisa que a gente pode tirar. Bom, além de estratégia, que já tem vídeo sobre a arte da guerra, que já é um bom jeito de você começar, lutas em si como artes marciais é um dos fortes do Pantera Negra. Nos quadrinhos e tanto nos filmes ele é conhecido igual Batman, quase todas elas. Mas, na verdade, a gente já sabe que isso é muito difícil de acontecer. E como a ideia aqui é trazer coisas relacionadas à Pantera Negra e sua cultura, eu pensei então em falar um pouco sobre luta senegalesa, que é um tipo de wrestling, sabe? Tipo aquelas lutas de agarrão, que você fica assim na pessoa, que se chama lambe também,
que é da cultura africana, que é basicamente esse tipo de luta, e faria muito sentido se tivesse nos filmes ou em quadrinhos e tudo mais, porque tem todo, antes dessas lutas acontecerem, que acontece igualzinho no filme, tem todo um ritual para as coisas acontecerem, eles têm canções específicas para as batalhas e tudo mais, o que é bem legal, inclusive virou um esporte profissional. Outros estilos, por exemplo, como capoeira, seria muito interessante, já que o Pantera Negra, qualquer treino em si dele tem muita relação com as pernas, porque ele é bastante ágil, veloz, e também usa bastante chutes. Então, por exemplo, capoeira, taekwondo e karatê seriam artes muito interessantes para ser utilizadas. Tem bastante uso da perna, e o karatê também tem um certo uso do braço, que é muito importante também. Como toda arte marcial, você tem que praticar várias vezes, porque isso vai ajudar com que você fique acostumado e isso se torne intuitivo. Basicamente, o que passa toda a informação cada vez mais rápida é a banha de mielina, que você já deve ter, que você pode ter visto em alguma matéria do ensino médio, mas também tem muito comum em neuropsicologia, que é uma das minhas áreas. Basicamente, quanto mais você treinar, mais intuitivo vai ser, então mais rápido essa informação vai chegar ao seu cérebro e você vai executar aquela atividade cada vez com maior velocidade. Treinos físicos de perna vão ajudar muito você a treinar velocidade, ou a gente pode fazer vídeos sobre parte por parte, mas como uma das coisas que eu mostrei lá nos filmes é os pulos altos que ele dá. Então, para você melhorar em pulos altos, você tem que pular, mas não necessariamente só pular por pular. Você tem como você treinar isso. Você pega uma caixa, por exemplo, você tem que pular a caixa, ou pular em cima da caixa, depois você pegar algo maior, depois um murinho, e assim por diante, até você ir melhorando seu pulo. Vai ajudar bastante, inclusive isso é bom se você já tem um bom costume de ter agachamentos. Agachamento também é uma forma de pular mais alto e também de ganhar bastante velocidade. Preocupa bastante, então treino de perna antes de correr faz toda uma diferença no desempenho. Uma coisa que é legal também é você ter bastante noção dos seus sentidos, por exemplo, reflexos, que é muito útil. Inclusive o Venom tem ótimos reflexos, como mostrado nos filmes, ele consegue perceber as coisas muito rápido e pegar as coisas em velocidade, o que é uma agilidade também. Você pode estar treinando. Um dos exemplos que eu peguei muito de livros relacionados às artes marciais, inclusive se eu conseguir achar a capa do livro eu vou colocar aí, para você treinar os seus reflexos, tem muito a ver com a visão, o que você consegue enxergar. Caso não, você seria cego e não conseguiria usar outros sentidos, mas nossa questão é a visão primária, o sentido primário da visão. Então você treina ela, você enxerga todo o ambiente, porque geralmente a gente fica focado numa única direção. Então, por exemplo, tem a técnica do relógio, que é basicamente você ficar olhando pra cima, depois ir descendo, a visão dos olhos a cada 5 segundos. Mas não estique muito, é tipo assim. E aí você vai fazendo o relógio, tipo, até dar 12 horas, depois vai voltando. E isso faz toda uma diferença. No seu flexo melhoraram bastante utilizando essa técnica, por exemplo. Ter uma noção corporal faz bastante diferença, o que a calistenia avisa bastante. Você tem que treinar bastante movimentos que pegam cada fibra muscular do seu corpo, que acaba trabalhando bastante. Você tem muita noção, por exemplo, para você fazer um handstand, ou seja, botar a bananeira, você tem que sentir toda a sua costa, todo o seu quadril, porque isso todo faz uma diferença em como você vai se equilibrar no meio do ar. Então, basicamente, além de praticar um pouco de calistenia, talvez, que seria bem interessante, ou qualquer outra coisa relacionada, talvez, coisa relacionada à flexibilidade, também são muito boas para você diminuir tensão muscular ou tensão em certas áreas do seu corpo. Isso acaba treinando o fuso muscular, por exemplo, pelo menos acredito eu. O fuso muscular, ele ajuda na propriocepção. Propriocepção é tipo como se fosse nossa noção espacial, só que do corpo. Por exemplo, onde nosso corpo está no lugar. Tipo, eu estou sentado agora. Meu corpo sabe disso, entende? Sabe? Tem toda essa noção de contração muscular que meus glúteos estão sentados nessa cadeira. Então, quanto mais você tem essa noção da contração muscular, mais você sabe quando está o seu limite, o que você pode fazer além, o que você não pode, tipo, se você vai distender o músculo, se você não vai. Então, você tendo essa noção do fuso muscular faz bastante diferença também, o que eu acho muito interessante. Então, basicamente, esse seria um treino que eu recomendaria sobre Pantera Negra, sobre certas artes, sobre treino pulo, agachamento, treino de perna, fuso muscular, um pouco de reflexos. A gente pode estar trazendo outras coisas relacionadas ao Pantera Negra também. O canal está sempre aberto para falar sobre 500 coisas diferentes. Então, se você quiser, dá um like. Se você quiser, dá um like, se inscreve no canal, compartilhe. Você pode estar ajudando no canal comprando quadrinhos e livros relacionados que eu falei aqui no vídeo, que vão estar todos na descrição.